Por que nunca conseguimos nos entender? Digo semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. As filosofias da esquerda e da direita não são novas. Elas surgiram repetidas vezes ao longo da história. Na Grécia Antiga, vemos democratas e oligarcas disputando o rumo das cidades-estado. Eles não são uma invenção moderna, são parte da natureza humana. A esquerda geralmente acha que a direita é imoral e a direita simplesmente acha que a esquerda é estúpida. Neste vídeo, vou detalhar as filosofias ocultas da esquerda e da direita. Falarei sobre o que cada lado acredita, o que é importante para cada um e por que quase nunca concordamos em qualquer coisa. Para isso, vamos explorar dois grandes pensadores: Edmund Burke, representando a visão conservadora, e Karl Marx, representando a visão socialista. E por fim, vamos ver como a psicologia da personalidade ajuda a explicar nossas inclinações políticas. Mas antes de iniciarmos, meu nome é Carlos Siqueira e sejam muito bem-vindos ao canal Crítica do Mundo Moderno. Edmund Burke foi um filósofo irlandês do século XVIII. Ele é considerado até hoje o pai do conservadorismo moderno. Em 1790, ele escreveu Reflexões sobre a Revolução na França, onde criticou os revolucionários que queriam destruir tudo e recomeçar do zero. Mas o que isso tem a ver com a direita? Tudo. Porque a visão de Burke é basicamente a visão que a direita tem até hoje sobre o mundo. Vamos ver como Burke descreve a direita e a esquerda. Primeiro, a natureza humana. Burke acredita que a natureza humana é limitada, imperfeita e cheia de defeitos, como egoísmo, paixão e preconceito. Não adianta sonhar com um mundo perfeito, porque os seres humanos nunca vão ser perfeitos. É por isso que a direita, seguindo essa linha, acredita que a sociedade deve ser organizada para conter esses defeitos, não para eliminá-los. A esquerda, ao contrário, acredita que dá para melhorar a natureza humana, que com as condições certas as pessoas podem se tornar melhores. Segundo, a tradição como um guia. Para Burke, a tradição é a sabedoria acumulada das gerações. Cada costume, cada lei, cada instituição que sobreviveu ao tempo carrega um conhecimento que nenhum indivíduo poderia criar sozinho. É por isso que a direita valoriza tanto a tradição. Ela é vista como um guia confiável. A esquerda, por outro lado, tende a ver a tradição como algo que precisa ser questionado, porque muitas vezes ela carrega injustiças do passado. Burke não era contra mudanças, mas ele acreditava que elas deviam ser feitas aos poucos, com cuidado e preservando o que funciona. A revolução radical para ele é perigosa. Ela quebra tudo e muitas vezes cria problemas piores do que os que tentou resolver. É por isso que a direita é mais cautelosa com reformas. A esquerda, por sua vez, acredita que às vezes é preciso uma ruptura, uma mudança radical para corrigir injustiças profundas. Burke desconfiava dos filósofos que achavam que sabiam o que era melhor para o povo. Ele achava que esses intelectuais, com sua razão supostamente pura, na verdade ignoravam a complexidade da vida real. É por isso que a direita, até hoje, desconfia de especialistas e intelectuais que querem projetar a sociedade de cima para baixo. A esquerda, ao contrário, acredita que o conhecimento é um planejamento que pode sim melhorar a vida das pessoas. Então, resumindo a visão de direita a partir de Burke, a direita vê a natureza humana como imperfeita e limitada, valoriza a tradição como um guia e prefere mudanças graduais e desconfia de elites que querem impor suas ideias de cima para baixo. Agora vamos ver como a esquerda é descrita a partir de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo alemão do século XIX. Ele é provavelmente o pensador mais influente da esquerda moderna. Enquanto Burke olhava para o passado em busca de sabedoria, Marx olha para o futuro em busca de transformação. E assim como Burke descreve a direita, Marx descreve a esquerda. Para Marx, a história não é um acúmulo gradual de sabedoria. É uma história de conflitos entre classes.
De um lado, os que possuem os meios de produção, que é a burguesia, de outro, os que só têm sua força de trabalho para vender, o proletariado. É por isso que a esquerda enxerga a sociedade em termos de grupos e estruturas de poder, não apenas de indivíduos. A direita, ao contrário, tende a ver a sociedade como um conjunto de indivíduos que sobem ou descem na vida por mérito próprio. Marx viu o capitalismo como um sistema injusto. O trabalhador cria valor com seu trabalho, mas o patrão fica com a maior parte. Isso é o que ele chamava de mais-valia, o lucro que vem da exploração do trabalhador. É por isso que a esquerda defende políticas que reduzem a desigualdade, impostos progressivos, salário mínimo e direitos trabalhistas. A direita, como vimos com Burke, tende a ver a desigualdade como algo natural ou até necessário. Diferente de Burke, Marx acredita que a natureza humana não é fixa. Ela é moldada pelas condições em que as pessoas vivem e trabalham. Se a gente mudar a sociedade, se acabar com a exploração, a gente também muda as pessoas, tornando-as mais cooperativas e livres. É por isso que a esquerda acredita que dá para melhorar a sociedade e as pessoas. A direita, seguindo Burke, é mais cética, acha que a natureza humana tem limites que não dá para superar. Para Marx, a transformação não viria com reformas graduais. Ela exigiria uma ruptura, uma revolução que derrubasse a ordem existente e construísse algo novo. É por isso que a esquerda, em momentos de crise, defende mudanças mais radicais. A direita, como vimos, prefere mudanças graduais e cuidadosas. Então, resumindo a visão da esquerda a partir de Marx, a esquerda vê a história como uma luta de classes, enxerga o capitalismo como exploração e acredita que a natureza humana pode ser transformada e, quando necessário, defende mudanças radicais. Vamos ver como isso se compara no dia a dia? Agora, a última grande diferença entre a esquerda e a direita, a personalidade. Assim como as visões de Burke e Marx são opostas, existem traços de personalidades que nos puxam para um lado ou para o outro. Estudos mostram que os principais traços em que eles diferem são 3: abertura à experiência, conscienciosidade e amabilidade. A esquerda, em geral, pontua muito mais alto nesse traço. Pessoas de esquerda são naturalmente atraídas por novas experiências, culturas e ideias. Elas gostam de mudanças e acolhem a novidade. Por isso, se sentem mais atraídas pela visão de Marx, que fala em transformação e em construir algo novo. Já os conservadores preferem o familiar à tradição. Eles são bem menos receptivos à mudança. Por isso, se sentem mais atraídos pela visão de Burke, que valoriza a tradição e a prudência. Um exemplo: política de fronteiras. A esquerda, sendo mais aberta, tende a preferir fronteiras abertas. Acolhe o novo, o diverso, o desconhecido. A direita, com sua menor abertura, prefere fronteiras fechadas para preservar costumes e tradições. A palavra fechar a fronteira não é uma mágica, porque se fosse fácil, a gente fecharia e não teríamos a entrada de armas, de drogas no Brasil. Conscienciosidade. Os conservadores são consistentemente mais altos nesse traço, especialmente na faceta da ordem. Conscienciosidade tem a ver com dever, responsabilidade e organização. A faceta da ordem enfatiza a necessidade de uma estrutura e previsibilidade. Pessoas com alta conscienciosidade acreditam que cada um merece o que conquistou com trabalho duro. Pessoas com baixa conscienciosidade, por outro lado, tendem a ver a desigualdade como resultado de injustiças, não de falta de esforço. Isso explica por que a direita valoriza tanto o mérito e o trabalho duro. Ela acredita que as pessoas colhem o que plantam. E explica por que a esquerda enfatiza as injustiças estruturais. Ela vê que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Amabilidade. Aqui a diferença é sutil. A esquerda pontua mais alto em compaixão, cuidar dos fracos e vulneráveis. A direita pontua mais alto em polidez, respeita a autoridade e a hierarquia.
É por isso que a esquerda frequentemente defende práticas de bem-estar social e direitos humanos universais. A compaixão deles é mais expansiva, e é por isso que a direita enfatiza o respeito à lei, à ordem e às instituições. A polidez deles valoriza a estrutura hierárquica. Sensibilidade ao nojo. Tem um detalhe curioso. Como os conservadores se sentem desconfortáveis com o novo e o diferente, eles também são mais propensos a sentir nojo em reação ao que é estranho. Isso tem uma explicação evolutiva. Encontrar uma tribo diferente geralmente significava guerra ou doença. A esquerda foca mais nas recompensas do novo. A direita fica mais atenta aos perigos. Resumindo, a esquerda vê o mundo através das lentes do cuidado e da igualdade. A direita vê o mundo através das lentes da ordem, da tradição e do respeito à autoridade. Então é isso, as diferenças profundas entre a esquerda e a direita. De um lado, a visão de Burke, que a direita carrega até hoje, nos ensina a humildade diante da tradição, a prudência na mudança e a aceitação das nossas limitações. A direita acredita que a natureza humana é imperfeita, que a tradição é um guia valioso e que as mudanças devem ser feitas com cuidado. Do outro, a visão de Marx, que a esquerda carrega até hoje, nos convida a enxergar a história como uma luta de classes, a criticar a exploração do capitalismo e acreditar que a transformação social é possível. A esquerda acredita que a natureza humana pode ser melhorada, que a tradição precisa ser questionada e que às vezes as mudanças radicais são necessárias. E por baixo de tudo isso, nossa personalidade, nossa abertura, nossa necessidade de ordem, nossa compaixão nos inclina para uma visão ou outra de mundo. Pessoalmente, eu acredito que grande parte das nossas inclinações políticas é inatas, com algumas influências culturais, é claro. Espero que isso tenha ajudado você a entender melhor as raízes das suas próprias crenças, especialmente as daquelas pessoas com quem você discorda. Mesmo se você acha que elas estão erradas, pelo menos agora você sabe por que elas estão erradas. E quanto a mim, tenho certeza de que você já tem uma boa ideia de onde eu me encaixo nesse espectro. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, compartilhe, inscreva-se no canal para continuarmos fazendo mais conteúdos como esse. Até a próxima.